Ora bem, eu gostava de me apresentar, Manuel Teles Fernandes, vou ser o moderador do dia de hoje e também de amanhã, em que iremos ter um webinar e depois uma mesa de discussão inserida no programa que o PAC está a desenvolver e que está dentro do âmbito da inovação aberta e inteligência na Euro. É isso. Este projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do FEDER, através do programa Interreg, VA Espanha-Portugal, que teve início em 2014 e vai terminar este ano. Só para lembrar que o objetivo deste projeto, ou deste programa, é fortalecer o tecido empresarial, criando sinergias entre empresas e centros de IDI, levando a cabo ações de transferência e validação precoce de produtos e serviços mediante processos de inovação aberta. Portanto, o que queremos é detectar produtos com potencial de mercado, e mesmo que ainda não sejam eles próprios um produto no mercado, mas de forma que, através do nosso apoio, possamos levá-lo ao mercado. Fomentar o processo de descobrimento empreendedor das áreas de especialização inteligente fundamentais para o Euroace. O projeto é dirigido a agentes que intervêm em áreas, setores estratégicos ou nichos de oportunidade comuns às três regiões da zona Euroace, que engloba Portugal e Espanha, como disse. E como é que isto é feito? Através do descobrimento empreendedor, e é dentro desta parte do projeto que uma das tarefas do projeto são as mesas de trabalho com especialistas e jovens. E pretende dar a conhecer o estado de arte de algumas atividades da nossa RIS3 e estender e discutir as suas fraquezas, tendências e possibilidades de desenvolvimento. Uma das coisas que vamos tentar retirar do dia de hoje serão os pontos fortes e os pontos fracos inerentes ao tema que vamos discutir e também as forças e fraquezas nossas aqui no Alentejo, relativamente ao mesmo ponto. O dia de hoje vai ser composto por, como eu disse, por um webinar e por um debate. Iremos falar um tema que é de veras importante nos dias de hoje: energia solar no Alentejo, perspectivas e desafios. Como é que nós podemos vir a ter um aproveitamento desta fonte energética infindável. Para esse efeito, iremos ter o webinar agora às 10 horas, até cerca de meia hora, um pouco mais, com o professor Dr. Paulo Canhoto, da Universidade de Évora, e depois às 11h30 iremos ter um debate em live streaming no Facebook com o professor Dr. Pedro Horta, também da Universidade de Évora, o Dr. Ruben Peregrino, da SD Solar, e um estudante, a Márcia Horta, que irá também participar nesta mesa redonda, apesar da distância física em que todos nós estamos uns dos outros. Portanto, vamos iniciar, digamos que o dia com o webinar, e eu convido o professor Dr. Paulo Canhoto a tomar a palavra e a fazer a sua apresentação. Obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É um tema interessante sobre o qual eu me tenho debruçado nos últimos tempos. Eu vou fazer uma apresentação, não vai ser muito longa, eu vou começar aqui a partilhar. Pode continuar, professor. Sim, estou aqui a abrir. Não sei se já está a ver. Sim, já podemos ver. Pronto. Ora bem, energia solar no Alentejo, perspectivas e desafios. Para mim também foi um pouco um desafio pensar nisto de outra maneira, porque eu estou mais habitualmente preocupado com questões técnicas e científicas de determinados processos de conversão de energia solar, em particular de avaliação de recursos e conversão de energia solar, em particular a parte da térmica. E portanto também foi para mim um desafio juntar aqui alguma informação, atualizar-me também de alguma maneira a informação, ter uma perspectiva global do que é que está
a acontecer na região Alentejo em termos de energia solar. Como disse, vou fazer uma apresentação relativamente curta, falar do recurso solar, porque é preciso conhecer o que é que realmente existe na região em termos de recurso para poder pensar de forma correta os sistemas a desenvolver e a instalar, a conversão e utilização da energia solar, os modos, e aqui vou ser um bocado sintético, porque foi estas questões técnicas que encurtei. Depois, a evolução do que é que tem sido o aproveitamento de energia solar na região, no país e na região. O que é que está a acontecer agora neste momento? Houve recentemente concursos para ligação, para atribuição de capacidade de injeção de energia na rede. O que é que há de novo, o que é que se espera que venha a acontecer, em particular pensando nas metas do Plano Nacional PNEC 2030, e depois uma coisa também relativamente recente, que é a produção de hidrogênio verde e, por fim, outras aplicações de energia solar e novos desafios. Ora bem, em termos de recurso solar, nós sabemos que o Alentejo, Portugal e o Alentejo em particular, a região sul de Portugal em particular, tem um elevado recurso, se compararmos com outras regiões da Europa. Portanto, estamos numa zona em que temos disponibilidade de radiação solar elevada e, portanto, isso é um recurso que nos interessa explorar e que é necessário e que tem tudo a vantagem em explorar. O que estou aqui a apresentar é um trabalho que está publicado, um relatório técnico e também uma publicação na revista Renováveis Magazine, e que é a avaliação do que chamamos de radiação global no plano horizontal. E foi construído, estes mapas de disponibilidade da radiação solar foram construídos com base na rede de estações do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Foram utilizadas 66 estações com medição da radiação global no período de 2001 a 2015. A radiação global, eu já vou detalhar o que é que está nos mapas, a radiação global no plano horizontal é toda a radiação que chega a uma superfície plana horizontal. Tipicamente, isso é medido por sensores, sensores nesta rede de estações, eu depois já vou mostrar num outro exemplo. E esta radiação global é composta por duas componentes, digamos assim. Uma componente direta, que são os raios solares diretos, quando o Sol não está obstruído, e a radiação difusa. Pronto, e o que aqui está representado neste mapa é, digamos, toda a radiação que chega no plano horizontal e é uma medida do recurso existente em Portugal. Tem unidade de kWh por metro quadrado, anuais, é o mapa da esquerda. O vermelho mais carregado quer dizer que temos uma disponibilidade de radiação mais elevada e, portanto, há aqui um padrão em Portugal que intuitivamente já se sabia, mas é preciso, já se intuía até, mas é preciso saber quais os valores que estão. Sabemos que no Sul temos mais Sol, temos mais radiação solar, mas é preciso saber quanto para saber dimensionar os sistemas corretamente. E, portanto, há aqui um padrão em Portugal, da região de norte para sul, com um aumento da disponibilidade de radiação solar e da costa ocidental para o interior. E, portanto, o interior do Alentejo e o Algarve também são as zonas do país com maior disponibilidade de radiação solar. Por exemplo, o gráfico que está na esquerda é um exemplo para Évora, e temos a variação mensal
da radiação global, e está ali o valor anual de 1827 kWh por metro quadrado. Portanto, isto é essencial saber. Outra coisa que é essencial saber é como é que este recurso, esta disponibilidade anual, varia de ano para ano. Qual é que é a sua variabilidade? Porque isso também tem importância no desenho dos sistemas e na previsão de que os sistemas de conversão de energia solar podem vir a produzir. E, portanto, isso é importante também para desenhar o investimento, o projeto, desenhar o projeto e fazer a programação do investimento. E, portanto, esse é o gráfico que está da direita, que é a variabilidade anual relativa da radiação solar global. Está em percentagem. E um aspecto interessante e que está referido naquela publicação, a fonte está ali no canto inferior esquerdo, portanto, quem quiser consultar. Uma coisa interessante é que na região sul, portanto, Alentejo Interior e Algarve, onde a disponibilidade de radiação solar é mais elevada, é onde também a variabilidade interanual é mais baixa. E isso é particularmente importante para os sistemas de energia solar. E vice-versa, portanto, nas regiões norte e litoral, centro-norte, a variabilidade é maior, também devido às condições às características climáticas dessa zona, da orografia, tudo, coisas que influenciam o estado da atmosfera e, com isso, a disponibilidade da radiação solar. Portanto, este é um primeiro passo para perceber com o que é que contamos em termos de input de energia, o que é que está disponível. Agora, outro aspecto, como eu disse no início, esta é a radiação solar global no plano horizontal. Ora, os sistemas solares nem sempre ou quase nunca estão na horizontal, eles estão, se pensarmos num sistema fotovoltaico, ele há de estar inclinado e há de ter um ângulo de inclinação ótimo para maximizar a captação de energia. E, portanto, estes valores são uma primeira indicação do recurso, mas não são utilizados diretamente no cálculo do que é que um sistema de energia solar irá produzir. É preciso converter estes valores do plano horizontal para um plano inclinado, se estivermos a pensar no tal sistema fotovoltaico que quase toda a gente sabe, já viu. Ora, e quando eu tenho uma superfície inclinada, e aqui na nossa região estará inclinada virada a sul, porque é na direção sul que o Sol está, o que eu estou a fazer é aumentar a componente da solar direta, da radiação solar direta, que chega a essa superfície inclinada, e a diminuir a componente da difusa. Porquê? Porque o plano inclinado, de certa maneira, deixa de ver, entre aspas, uma parte do céu, e a radiação difusa vem de todas as direções do hemisfério, do céu. Ora, há modelos que permitem converter a radiação no plano horizontal para o plano inclinado. Há vários modelos, uns mais precisos do que outros, mas seria vantajoso sempre eu poder medir não só a radiação global, mas também a radiação direta, porque isso permitiria ter uma estimativa, uma previsão do que é que chega ao plano inclinado com uma precisão muito mais elevada. Depois há também no plano inclinado uma parte de radiação refletida, mas essa é relativamente pequena. Portanto, esse é um ponto a favor de medir
não só a global, mas as outras componentes da radiação. Mas depois há uma aplicação ainda mais importante, que nos obriga quase a medir a radiação solar direta, que são os sistemas de concentração solar, porque esses utilizam praticamente, depende do fator de concentração, mas medem só, ou medem não, captam maioritariamente ou apenas a radiação solar direta, que vem diretamente do disco solar e de uma região em torno do disco solar, chamada região circunsolar. E, portanto, também vimos a necessidade, e isso foi um projeto que decorreu aqui na Universidade de Évora, vimos a necessidade com esse objetivo, de mapear a radiação solar direta na região. Com esse objetivo realizou-se um projeto, decorreu um projeto DNI Alentejo, portanto, que tinha como principais objetivos medir, modelar e mapear esta componente de radiação solar na região. E o que estou aqui a mostrar é também um dos resultados desse projeto, que também já tem publicações que estão ali referidas, que estão ou aceites ou em fase de revisão. E para atingir esse objetivo foi, digamos, mantida uma rede de estações, estão ali 13, nem todas começaram a funcionar exatamente ao mesmo tempo, mas são 13 estações que, com pequenas diferenças entre uma e outra, têm a medição das duas componentes que referi há pouco, portanto a radiação direta normal, a radiação difusa e também a radiação global. Aliás, está ali uma fotografia de uma dessas estações do lado esquerdo, em Évora, que é o número 2. E, portanto, com esta rede de estações distribuídas na região, há uma que está mais fora, no Porto, que serviria para comparação, para, digamos, uma espécie de contraponto, para termos uma avaliação comparativa de quanto é que o recurso na região do Alentejo é diferente da região norte. Portanto, com estas estações distribuídas na região, conseguiu-se obter um mapa da direita da radiação direta normal. O valor anual, o que ali está em kWh por metro quadrado, e em Évora, mais uma vez, utilizando Évora como exemplo, esse valor está em torno dos 2.000, entre os 2.000 e os 2.050 kWh por metro quadrado. Portanto, isto é um valor também, comparativamente com outras regiões da Europa, também bastante elevado e, portanto, aliás, como toda a zona, como a maior parte da região mediterrânica, que tem um recurso mais elevado do que as outras regiões da Europa. E em Portugal, e comparando o norte e o sul de Portugal, isso já se antevia também no mapa da radiação global que apresentei no slide anterior. Estas estações, como disse, estão distribuídas num polígono e com algumas no interior. Esse polígono extrapola a região Alentejo, está fora da região Alentejo, algumas delas, nomeadamente 11, 12 e 13, mas isso é necessário para ter toda a região dentro do polígono, porque depois há um processo de interpolação espacial, que foi utilizado para gerar o mapa da direita, e, portanto, convém que a região de interesse esteja, digamos, contida, eu ia dizer confinada, porque é um termo muito usado, contida dentro do polígono. E, olhando agora para o mapa da direita, temos também o padrão que já referi, agora já não é Portugal continental inteiro, só a região Alentejo, mas temos lá o padrão que já tínhamos visto no mapa anterior, para a radiação global, ou seja, a disponibilidade da radiação direta normal aumentar de norte para sul e do litoral para o interior.
e portanto ali a zona interior do Alentejo com valores mais elevados de radiação solar direta normal. Eu não disse, mas está ali escrito que os dados utilizados para construir este mapa são de 2016 a 2019. Não são muitos anos. Algumas estações já tínhamos dados de 2015, é verdade. Finais de 2014, 2015, mas não da maioria. E, portanto, é um período ainda relativamente curto para se poder ter uma avaliação do recurso com alguma fiabilidade. No entanto, este é já um indicador de disponibilidade de radiação direta normal que temos nesta região e há toda a vantagem e o interesse, existe esse interesse de manter, de continuar a fazer medições nestas estações e daqui a algum tempo atualizar este mapa. Também no âmbito deste projeto e até um pouco para obviar esta limitação de termos poucos anos de dados na rede de estações, e também era um dos objetivos do projeto, a modelação da radiação solar direta normal. Então, em paralelo com esta abordagem, fez uma outra abordagem que foi utilizar um modelo de previsão numérica do tempo, neste caso o modelo Meson-H, para simular a região de interesse para um ano meteorológico típico. Portanto, eu tentei esquematizar esta abordagem neste esquema de caixinhas que aqui está do lado esquerdo. Portanto, partiu-se dos dados meteorológicos da Estação de Évora do Instituto de Ciências da Terra, que tem medições desde 2003, e com esses dados meteorológicos, que incluem radiação global e radiação difusa, com esses dados meteorológicos determinou-se ou construiu-se um ano meteorológico típico. É a caixinha que está ali que diz TMY, que é Typical Meteorological Year, e portanto foram selecionados 12 meses típicos que juntos formam um ano típico. E o que se fez foi pegar em modelos de reanálise do Centro Europeu de Previsão do Tempo, que é o SEMWF, é uma da caixinha verde. Eu não sei se consigo utilizar aqui o cursor, talvez veja. Portanto, pegou-se nos dados de análise para os meses do ano típico e alimentou-se um modelo de previsão numérica do tempo, corrido no Instituto de Ciências da Terra. A saída o output desse modelo de previsão numérica do tempo alimentou uma rede neuronal artificial, também desenvolvida na Universidade de Évora por uma aluna de doutoramento, aliás está ali a referência. Este é um trabalho que está a ser agora concluído e que vai ser publicado em breve. E essa rede é alimentada também com dados de aerossóis. É o que está aqui, o CAMS. CAMS é Copernicus Atmosphere Monitoring System. E, portanto, tem informação de aerossóis na atmosfera, que são determinantes na quantidade de radiação, nos processos de transferência radiativa na atmosfera. E, portanto, na energia, na radiação que chega à superfície. E, além disso, entra dentro da rede neuronal, entra a série longa de radiação solar. E aqui houve um processo, entra também na rede neuronal, entra a série longa de radiação solar do Instituto de Ciências da Terra, com um passo intermédio, que não está aqui mostrado, que foi a estimativa da radiação direta normal a partir da global e da difusa. Ora, isto resultou num mapa. Esta é a primeira versão do mapa.
Como eu disse, esta é uma abordagem que está a ser concluída agora, e já há um melhoramento de alguns aspectos deste mapa, mas não difere muito, o essencial está aqui. Portanto, gerou-se um mapa bem mais detalhado da região sul. O que está representado é a disponibilidade anual de radiação direta normal. E, portanto, também temos aqui o tal padrão, e, portanto, confirma-se o tal padrão de norte para sul, do litoral para o interior, e com informação de quanto é que chega à superfície da Terra, à superfície nesta região. Esta abordagem foi validada, está um gráfico do lado direito, não sei se é muito visível, foi validada comparando, deixem-me só dizer que o ano meteorológico típico que referi anteriormente foi gerado para Évora. Évora está mais ou menos no centro desta região e, portanto, assume-se que o ano meteorológico típico gerado para Évora é representativo do ano meteorológico típico da região. E, como eu estava a dizer, este resultado foi validado comparando a previsão do ano meteorológico típico, comparando os meses do ano meteorológico típico que coincidem com meses em que temos medição da rede de projeto. Pronto, e é isso que está do lado direito. E os pontinhos a vermelho, se estiverem juntos numa linha central, diagonal, tanto melhor, e de facto eles estão lá, perto. E quer dizer que, com erros associados, é verdade, não desconhecemos esse facto, com erros associados e aproximações feitas, mas apesar disso temos uma boa aproximação do modelo com os dados experimentais para os meses comuns entre o TMY e as medições da rede. Portanto, o que nos dá, de certa forma, uma garantia de que este mapa gerado para a região sul de Portugal, para o Alentejo, não estará muito longe da realidade. Portanto, a fonte está ali, é um trabalho que está agora a ser concluído, já há alguns melhoramentos sobre esta primeira versão. Da técnica, ou de tecnologia, melhor dizendo, mas depois resolvi retirar, para não estar a tornar muito densa a apresentação, ou mais densa, tornar mais densa a apresentação. Eu dividi aqui, digamos, em quatro tópicos. A utilização de energia solar há muitas formas de utilização de energia solar, é muito transversal. Eu dividi em produção de energia elétrica, energia térmica, tratamento de água e depois solar fuels, gasificação da biomassa, produção de hidrogênio, também é uma coisa que depois irei referir no final. Bem, mas é muito vasta, há muitas aplicações, há sistemas híbridos. Dividi em elétrica e em térmica, porque a elétrica é, digamos, um principal veículo da energia atualmente, não é? E os sistemas solares fotovoltaicos são os que têm tido a maior expansão nos últimos tempos. Quer tenham concentração, quer não tenham com ou sem concentração. Depois, o conhecido por CSP, a energia solar térmica concentrada, que é de facto uma coisa que também está, e eu tinha começado a pôr aqui mais detalhe, mas depois retirei, é uma coisa que está também a ser
bastante desenvolvida e que mais cedo ou mais tarde, creio eu e espero que em Portugal terá a sua oportunidade de expansão. Não só porque, ou melhor, principalmente porque combina o sistema de captação e conversão de energia solar com o sistema de armazenamento, e isso é essencial. Isso não é tão fácil na energia fotovoltaica, embora já haja algumas tentativas para isso também, mas a grande vantagem, uma das grandes vantagens da radiação solar concentrada, e aqui estamos a falar de conversão termoelétrica, portanto é um processo térmico e depois num ciclo termodinâmico, conversão para elétrico. Uma das grandes vantagens é conseguir armazenar e, portanto, atenuar o que é a variabilidade da radiação solar. Não só a variação diária que nós conhecemos, mas também a intermitência devido a nuvens, por aí fora. De referir que aqui também na Universidade de Évora, na Cabo de Energias Renováveis, há uma instalação a ser desenvolvida, a uma escala real, deste tipo de sistemas. E, portanto, é uma coisa que depois também poderei referir mais à frente ou será discutida também mais à frente. Depois, energia térmica, água quente, é uma coisa, digamos, quase clássica, e calor de processo, portanto estamos a falar em energia em calor de baixa e média temperatura. Depois aquecimento e arrefecimento, eu não devia ter escrito arrefecimento, eu queria ter escrito climatização. Portanto, aquecimento e climatização, que inclui o arrefecimento. Dessalinização e tratamento de água, aqui digamos uma ligação a outro recurso muito importante e também muito importante em qualquer lugar, mas também e particularmente no Alentejo. E depois, finalmente, outras utilizações para a produção de combustíveis, a gasificação da biomassa e a produção de hidrogênio. Portanto, eu coloquei estes, mas poderia ter colocado mais alguns, não fiz, e portanto, para dizer que, ou para voltar a repetir que a captação e a conversão de energia solar pode ser feita por várias tecnologias com vários fins. O principal, a meu ver, agora, tem sido a conversão para eletricidade, e é nisso, em particular a energia fotovoltaica, e é nisso que eu vou referir em primeiro lugar, a seguir. Só para enquadrar, energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis por distrito e ilhas, em 2019. Para fazer um ponto da situação, em Portugal, é inevitável ter que ir à Direção-Geral de Energia e Geologia ver as estatísticas. Portanto, e foi o que eu fiz, fui buscar a mais recente, isto é do relatório de julho de 2020, e o que está aí representado é por distritos e por regiões autónomas, o que é a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, em 2019. Não sei se é muito legível, o que está azul escuro, as principais, o que está azul escuro é a hídrica, o que está azul claro é a eólica, o que está laranja é a biomassa, e a verde é outras, onde dentro das outras está o fotovoltaico, a geotérmica e as ondas. Bem, o principal será o fotovoltaico ali, mas vemos desde logo que há aqui uma escala diferente entre a hidroelétrica, a eólica e depois o solar fotovoltaico. E, em particular, os distritos do Alentejo, a região sul, Évora, Porto Alegre, Beja. Beja tem alguma hidroelétrica porque Alqueva está incluído no distrito de Beja. Évora tem ali sol verde e, portanto, será essencialmente fotovoltaico.
Isto para dizer que se temos recurso, se existe, digamos, esta diferente escala entre as outras fontes renováveis e o solar só pode e só deve expandir-se nesta região. Não é? Portanto, e entre estas três fontes de energias renováveis, a hídrica, a eólica e a solar, penso eu, estará, digamos, a grande divisão num futuro de grande parte da produção de energia elétrica em Portugal. Vou avançar. Portanto, a evolução da geração de energia elétrica fotovoltaica na região, por região, desculpa, entre 2011 e 2020, portanto, a produção de energia está em gigawatt-hora, e em cada ano tem a divisão por regiões, e, portanto, cá está o Alentejo já, digamos que domina, entre aspas, a produção de energia fotovoltaica. Por exemplo, entre agosto de 2019 e julho de 2020, 48% da produção de fotovoltaica teve origem no Alentejo. Só dizer que no eixo do X do gráfico aparece 2020, isso é um ano móvel. Ou seja, 2020 ainda não acabou, é certo? O que aparece aí é, em 2020, é o ano móvel entre agosto de 2019 e julho de 2020. E, portanto, nesse período, 48% da produção fotovoltaica foi no Alentejo. Sendo que parte dessa energia foi produzida em 12 centrais fotovoltaicas de concentração, num total de 15 megawatts de potência instalada. A questão da concentração também acontece, ou também é feita no fotovoltaico, não é só no CSP. Potência instalada também por região. Os números ainda voltando a este gráfico anterior, o laranja é a região Alentejo e tem lá o valor de produção, são estes números, são estes valores que estão aqui, e o que está por cima são os valores totais. O mesmo neste gráfico, mas em termos de potência instalada, e portanto desde 2011. E é uma coisa que já se sabia, que isto tem vindo a aumentar. Agora, o quanto é que tem vindo a aumentar, e é importante não só olhar para a potência instalada, mas também para a produção de energia, que mostrei no anterior. Ainda não está neste gráfico, provavelmente, grande parte ou a totalidade dos sistemas que foram adjudicados em 2019, num leilão, em que foram adjudicados 1150 megawatts no total da produção de eletricidade por via solar, sendo que, nesse caso, 290 megawatts eram no Alentejo. Este ano já houve um novo leilão, aliás, até recentemente, no mês de agosto, e foi notícia por ter atingido valores de preço de energia relativamente baixos. Tiveram ao leilão 12 lotes, eram um total de 700 megawatts, foram adjudicados 670. Esse leilão foi só para a região sul, Alentejo e Algarve, sendo que 360 megawatts são para o Alentejo. Ou seja, nos próximos anos veremos aumentar esta potência instalada na região e, consequentemente, a produção de energia. Também, ainda das estatísticas da Direção-Geral de Energia e Geologia, a produção descentralizada de unidades de pequena produção de solar fotovoltaico. Portanto, temos as unidades de produção autoconsumo, mini e micro unidades de produção, unidades de pequena produção. São essas siglas que estão aí por baixo dos gráficos. O lado esquerdo é a produção, o lado direito é a potência instalada. Também aqui se tem assistido a um aumento. Aqui não, isto é valores nacionais, portanto, não, ou pelo menos eu não consegui aceder a valores desagregados por região.
Só para comparar também ainda das estatísticas da Direção-Geral de Energia e Geologia, a evolução da solar fotovoltaica e solar térmica no balanço energético. E aqui os valores estão em quilotoneladas equivalentes de petróleo para poderem ser comparáveis. Portanto, a azul temos a fotovoltaica e o laranja escuro temos o térmico, o solar térmico. E, portanto, desde 2008, 2009 que ambos os aproveitamentos têm vindo a crescer e têm tido um papel mais importante no balanço energético. Bem, voltando à questão do que é que se vai passar nos próximos anos, em termos de instalação de novos sistemas solares, volto a referir os dois leilões, o de 2019 e o mais recente de 2020. Em particular este último, porque já era previsto unidades com ou sem armazenamento de energia. E isso está mesmo explícito no caderno de encargos do procedimento do concurso concorrencial para a atribuição da reserva de capacidade de injeção na rede, e era feita a distinção de dois tipos de unidades de armazenamento. Armazenamento do tipo eletroquímico, com baterias e baterias de acumuladores, do tipo eletrolisador pilha de combustível, envolvendo a produção de hidrogênio e o seu armazenamento. Isto para sistemas solares fotovoltaicos, e o armazenamento térmico para tecnologia de concentração de energia solar. E isso está explicitamente referido no caderno de encargos, essa possibilidade, portanto, o armazenamento térmico neste tipo de tecnologia. O mapa que está à direita, não sei se é legível, é uma das peças do concurso. Como eu disse, neste concurso de 2020 foi apenas para a região Sul, Alentejo e Algarve. Os pontos que estão assinalados são os pontos de ligação. Portanto, estavam 12 lotes, eles estão distribuídos. Há lotes que têm mais do que um ponto de ligação. Eram os tais 700 MW que estavam a concurso, foram adjudicados os 670. Havia algumas regras que é necessário cumprir em termos de potência. Portanto, a potência mínima de ligação a pontos na rede de distribuição era de 10 MW e 50 MW em pontos de ligação na rede de transporte. 8 desses lotes que foram adjudicados são na modalidade de armazenamento, num total de 483 MW. Houve uma empresa que se destacou porque conseguiu 6 lotes, todos eles nesta modalidade. Eu não conheço, nem sei se está ainda disponível qual será a configuração exata desses sistemas, não estará ainda, certamente. Portanto, mas isto já é informação que está disponível na página do Leilões Renováveis do Governo. E, portanto, 8 dos 12 lotes foram na modalidade de armazenamento, em que tem alguns requisitos, que é ter uma potência mínima de 20% da potência de ligação adjudicada e ter uma capacidade de armazenamento mínima correspondente à energia de pelo menos 1 hora à potência nominal. Ou seja, ter uma quantidade de energia que permita o conversor trabalhar 1 hora completa à potência nominal. Os pontos estão principalmente os pontos de ligação estão principalmente na costa sul do Algarve e depois alguns distribuídos pela região Alentejo, principalmente Baixo Alentejo, e alguns na região de Alcácer. Portanto, isto juntamente com
os centros que foram, as unidades que foram adjudicadas em 2019 fará aumentar a capacidade, a potência instalada na região. Existe um Plano Nacional de Energia e Clima que tem metas para 2030. Essas metas prevêem um aumento significativo de energia solar. É o que está amarelo do lado esquerdo em termos de potência instalada. E, portanto, a partir de 2020, a previsão ou a meta é aumentar, digamos que, a potência instalada em sistemas solares. Do lado direito, em termos de produção de energia, está em percentagem, portanto o amarelo continua a ser o solar, o laranja é a eólica e o azul escuro é a hídrica. E isto mostra, para 2030 temos aquela partição, aquela divisão que eu tinha referido um pouco lá atrás, que seriam estas as três fontes que daqui a algum tempo dominariam ou teriam um papel preponderante na produção de eletricidade. E porque cada uma delas terá, digamos, uma cota, entre aspas, entre 20% a 30%. Depois há biomassa também, cogeração e ainda algum fuel e gás natural. Portanto, e o Alentejo, a região sul de Portugal, está, digamos, na linha da frente para conseguir ter estes sistemas instalados. Aqui, ainda dentro do Plano Nacional de Energia e Clima, de 2021-2030, portanto a meta é, tem mostrado na tabela, para 2030 ter cerca de 9 gigawatts de potência instalada, sendo 7 em produção centralizada e 2 em produção descentralizada. E, portanto, se voltássemos atrás àqueles gráficos e somássemos o que existia no final de 2019 com aquilo que já foi atribuído, estaríamos por volta dos 2 gigawatts. O que já foi atribuído naqueles dois concursos, ficamos por volta de 2 gigawatts, quer dizer que ainda há um caminho a fazer em termos de instalação do solar fotovoltaico até 2030, portanto ainda há muita potência para cumprir esta meta, claro, ainda há muita potência para ser instalada. Neste plano está também previsto o solar térmico concentrado, e aqui volta a esta questão, e para frisar novamente que a importância destes sistemas devido à sua capacidade de armazenamento. O que está previsto são cerca de 300 megawatts, portanto é um pouco mais este plano é um pouco mais conservador nessa meta, 300 megawatts em 2030. A importância do armazenamento aqui é que o solar fotovoltaico ele produzirá quando há sol durante o dia e é necessário também, digamos, ter energia disponível ao fim do dia, ao início do dia, para conseguir, digamos, fazer coincidir a curva de produção com a curva do consumo. E isso faz com o armazenamento. E, portanto, aqui o solar térmico, do meu ponto de vista, solar térmico com concentração, do meu ponto de vista, é essencial e deveria de ser, digamos, alavancada neste tipo de metas. Bem, eu vou-me despachar. Mais recente ainda, também a produção de hidrogénio, a Estratégia Nacional para o Hidrogénio. Eu refiro apenas aqui a unidade industrial em Sines, que está prevista para a produção de hidrogénio com a capacidade de 1 gigawatt até 2030, utilizando energia elétrica de origem renovável, nomeadamente a solar e a eólica. Eu não coloquei aqui a fonte, mas a fonte é a Estratégia Nacional para o Hidrogénio.
esse esquema mostra um pouco essa ideia, que é ter fontes de energia renovável, eletrolisadores, produção de hidrogénio verde, chamado hidrogénio verde, e depois poder integrar na rede de gás, exportar, é uma hipótese, e distribuir para a indústria também. Para a indústria. Aqui o hidrogênio é um veículo um vetor energético para transferir a energia, mas também pode ser visto como uma forma de acumulação de energia, de armazenamento de energia. É uma outra opção. Embora eu ainda esteja um pouco, e também novamente uma opinião pessoal, embora também ainda não me tenha debruçado muito sobre esta questão, e se calhar por isso também ainda estou um pouco reticente ou cético, eu dizendo, em relação a esta solução. Mas é uma aposta do Governo e também da Comissão Europeia. Finalmente, e estou quase a acabar, pronto, e demorei mais do que estava a pensar, outras aplicações de energia solar, e aqui estou mesmo só a elencar coisas que eu acho importantes e que depois até se podem discutir. Aquecimento e climatização também é um dos pontos que está no PNEC 2030, que eu acho que é essencial, e não estou só a pensar em edifícios de habitação ou serviços, no aquecimento e climatização. Estou a pensar também na agricultura, por exemplo. Irrigação, energia na agricultura e hibridação com biomassa, outro ponto que eu acho que é importante, irrigação com energia solar. Calor de processo na indústria, portanto, tipicamente temperaturas média temperatura, baixa média temperatura, dependendo do processo. Todos estes três contribuem para a descarbonização da economia, que é uma das metas também que é preciso cumprir. Eu deixei aqui de fora os transportes, porque poderia ter posto também os transportes e, portanto, de alguma maneira descarbonizar a economia por essa via, e é uma das questões mais como dizer, mais importantes. E finalmente o tratamento de água e dessalinização também penso que é importante na região. Pronto, muito obrigado. Não deixei de lado um pouco as questões técnicas, fiquei mais pelo recurso, pela definição da situação atual, pelo que está a acontecer e o que é que pode acontecer. Obrigado. Obrigado, professor. Acho que foi uma excelente apresentação, até porque nos forma o quadro e nos dá o âmbito para a nossa conversa depois na mesa redonda. Muito obrigado pela sua participação. Tá, obrigado. Nós obrigado agradecer pelo convite mais uma vez. E esperamos encontrar-nos em breve noutras situações idênticas. Sim, pronto. Muito obrigado. Sim, obrigado. Obrigado. Não se esqueçam, quem nos estiver a acompanhar agora, que vamos ter o debate pelas 11h30 no live streaming do Facebook, com o professor Dr. Pedro Horta, da Universidade de Évora, com o Dr. Ruben Peregrino, da DST Solar, e com a Márcia Horta, que é estudante. Agradecemos a vossa participação ao assistir a este webinar e esperamos por todos no debate. Até já.